Nesse vídeo eu vou contar para você minha experiência de jejum de 72 horas. Foram 72 horas de jejum e eu consegui tirar muitos aprendizados espirituais que eu vou compartilhar com você. E esse vídeo, a ideia dele não é falar, nossa, olha quanto tempo eu jejuei, nada disso. Na verdade é incentivar você a começar a jejuar. Eu vou te contar os efeitos negativos, porque nem tudo é as mil maravilhas. Vou te contar os desafios que quem jejua passa. E vou te contar as coisas incríveis que acontecem também. Então vai ser um vídeo muito legal. Espero que seja um incentivo para você novamente. Então, vamos lá. Por que que eu decidi jejuar? Essa prática do jejum, até para te dar um contexto maior, ela começou depois que eu li um livro chamado A Cultura do Jejum. Esse livro ele é incrível, de verdade, ele apresenta vários aspectos da própria saúde e da medicina, do quão benéfico ele é, porque tem muito preconceito ao redor do jejum, falando que, nossa, ele faz mal para a saúde, ele traz problemas gastrointestinais e isso e aquilo, só que tem muitas evidências médicas que atestam que, na verdade, o jejum traz vários benefícios para a saúde, como, por exemplo, o processo de autofagia, se eu não estou me enganado com o nome, que é esse processo de renovação celular, ou seja, você parou de comer, tá? O seu corpo está renovando as células, ele está fazendo uma limpeza corporal. E eu realmente pude me sentir melhor depois que eu fiz o jejum, eu vou contar isso melhor depois, mas assim, como você pode ver, tem várias evidências, você pode pesquisar depois, o livro apresenta algumas delas, e tem vários médicos falando sobre isso também. Um adendo que eu lembrei agora, já que eu falei que um dos objetivos é incentivar você, é você não sair fazendo um jejum maluco de 3 dias, de 7 dias, de um mês, não sei. É importante que você entenda seu corpo. Se você nunca fez um jejum na sua vida, que você vá com calma, tá? Que você comece com 12 horas, 24 horas, faça isso aos poucos, porque é um processo desafiador e também, se você já começar chutando a porta com os dois pés, talvez não seja tão bom assim. Mas então, depois que eu li esse livro, que me despertou o interesse em começar a jejuar, isso foi depois de já ter sido batizado, já estar sendo cristão há um tempo, e aí que eu comecei com 12 horas. E aí eu falei, pô, legal, 12 horas, eu senti um desconforto ali, né, nesse tempo, mas foi tranquilo. Depois fui para 24 horas e começou a ser desafiador quando eu comecei a fazer 2 dias. 2 dias eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir 3. Todos os motivos pelos quais eu jejuei, não todos, né, mas muitos deles foram espirituais, para crescer com Deus, enfim. Você pode escolher o objetivo que você quiser. Pode ser sim para crescer com Deus, pode ser para vencer um pecado, que é muito útil mesmo, tá? E aí depois eu decidi fazer um jejum de 3 dias. Então, o que aconteceram nessas 72 horas? Bom, o primeiro dia foi um dos dias mais desafiadores, que eu mais senti fome, porque é aquele processo que teu corpo ainda tá se acostumando, você para de comer. Eu não sei você, mas depois que eu fico com fome, eu começo a ficar um pouco irritado. Eu fico emocionalmente mais desestabilizado. Então qualquer coisa que acontece já é motivo pra eu ficar super irritado, não querer falar com as pessoas, cara de cara feia. E foram dias que eu precisei ir pro trabalho, os dias que eu jejuei, então aí tá um ponto negativo. Se você decide jejuar, você tem uma rotina de estudo, de trabalho, se prepare porque vão vir desafios. Eu falo isso de forma muito sincera, e se você ainda assim tem esse problema que eu falei, de parar de comer e ficar irritado, já ora com antecedência para Deus te preparar. Mas assim, o primeiro dia foi o mais desafiador, com certeza. O segundo dia, eu já estava um pouco mais acostumado, o meu corpo já estava entendendo que eu entrei nesse processo de jejum, e o que eu mais estava sentindo nem era fome, eu estava sentindo, na verdade, um desconforto no estômago. Então, se você já jejuou, você sabe do que eu tô falando, é uma sensação meio estranha na barriga, é como se o seu próprio ácido intestinal ele estivesse ali incomodando. Então é um desconforto um pouco chatinho, tá? E um outro motivo negativo para você ficar atento, para você entender. Teve essa questão emocional que eu trouxe. A questão da comida, da alimentação, você fica com vontade de comer, mas pelo menos no segundo dia para mim
foi um pouquinho mais tranquilo. Porém, do segundo pro terceiro dia que os desafios ficaram um pouco maiores. Começando pela noite, que eu não consegui dormir direito. Não consegui dormir direito, eu não sei porquê. Eu acordava no meio da noite. Não sonhei com comida, graças a Deus. Mas tive uma noite de sono ruim. Acordei, não consegui relaxar direito. Acordei de madrugada como se eu já tivesse com uma energia absurda, assim, tipo 4 da manhã, eu queria fazer um monte de coisa. Não sei porquê. Eu falei, não, volta a dormir, Léo, pelo amor de Deus. Aí voltei a dormir, mas no terceiro dia o que eu mais senti foi uma fraqueza de energia, de estar ali precisando executar atividades e estar com pouca energia. Mas ao mesmo tempo, teve esse terceiro ponto negativo, falta de energia. Mas aí a gente já começa a falar das coisas boas, porque tem coisas boas no jejum. Isso é para ser um vídeo de incentivo, então vamos lá. Já deixei claro esses três, agora vamos para coisas boas. Primeiro, eu me senti mais leve. Isso é um ponto interessante, porque você não está digerindo alimentos, você não está consumindo. Então você, consequentemente, vai se sentir um pouco mais leve, tranquilo, sem aquele em contrapartida, né? Você tem aquele cansaço de não ingerir os alimentos, mas você não tem aquele cansaço de estar pesado, de ter comido muito. Então, isso é uma coisa boa. A melhor parte, com certeza, é espiritual, porque quando você jejua e você ora, você tem uma transformação absurda, é uma conexão realmente com Deus, porque você está abrindo mão dessas coisas físicas e se conectando com o espiritual. Então, essa é a melhor coisa do jejum, de todas. Realmente você se aproxima de Deus. E aquilo, se você decide jejuar, você precisa jejuar e orar. Senão, é a mesma coisa de você passar fome. Esse foi um aprendizado que eu tive, que espero que você leve com você. Se você decide jejuar, ore pelo amor de Deus. Confesso que eu queria ter orado muito mais, mas infelizmente foram dias que eu precisei ir para o escritório, porque eu trabalho de forma híbrida. Mas ainda assim eu utilizei o máximo de tempo que eu pude orar, seja de manhã, seja de noite, até em momentos ali que eu tava no escritório, enfim. E foi incrível mesmo. Muito bom poder abrir mão da comida para estar mais próximo de Deus. Então essa com certeza é a melhor coisa que tem do jejum. Mas tiveram outras coisas. Eu perdi entre 2 a 3 quilos, o que é coisa pra caramba. Se você quer emagrecer, como eu falei, vá com calma. Não chegue fazendo jejum de 3 dias, mas é uma ótima ferramenta. É uma ótima ferramenta, que ela é muito boa mesmo. Eu cheguei no terceiro dia, nossa, eu falei, cara, incrível. Não acredito. Eu já sou magro, né? Imagina perder 3 quilos. Tem um ponto que muitas pessoas falam que elas sentem quando elas jejuam, que é a clareza mental. Então, a mente delas fica mais clara, elas se sentem mais espertas, não sei o quê. Eu não senti nada disso. Não foi um efeito positivo que eu tive de ter essa clareza, enfim, não tive. E por contrapartida, teve uma coisa muito doida que aconteceu quando eu terminei o meu jejum. Que quando eu comecei a comer, eu comi uma sopa, porque também não dá pra você voltar do seu jejum já querendo comer uma picanha. Então eu comecei ali comendo uma sopa tranquila. Só que a minha garganta ela começou a doer bastante, bastante mesmo, principalmente essa região daqui de cima. Eu não sei por qual motivo eu tava com dificuldade de engolir os alimentos. Eu até pensei, será que a minha garganta adormeceu? Será que eu desaprendi a comer? E eu tô falando sério, tava doendo e chegou um ponto que eu tive que mastigar muito a comida, muito mesmo, e engolir de pouquinho em pouquinho. Eu com fome, querendo ali voltar a comer normal, e tive que ir de pouco em pouco. Isso durou mais ou menos uns 2 dias que eu tive que comer devagar e engolindo de pouquinho em pouquinho. Porque eu tive essa reação, nunca tive ela. Eu já tinha jejuado 2 dias e foi a primeira vez, eu achei bem, bem estranho. Bom, você lembra que eu tinha comentado na parte emocional, que é desafiador você ficar sem comer enfim, ter esse turbilhão de emoções. Mas olha só que interessante, nesse processo de 3 dias, fora as outras coisas positivas que eu falei, eu também senti que a minha autodisciplina e a minha disciplina emocional, elas aumentaram bastante. Porque eu já estava consciente de que eu ia ficar irritado ou com o humor alterado por muitas das vezes, de ficar esse tempo sem estar me alimentando. Então, eu já preparei a minha consciência para isso, eu consegui lidar melhor com os desafios. Junto, obviamente, com a oração, que aí, meu, as coisas se misturaram.
se misturou tanto a oração que eu tava fazendo para conseguir crescer, evoluir, enfim, junto com essa clareza que eu já tava tendo dos desafios que eu ia ter. Então foi uma arma super poderosa. Lógico, não foi perfeito de forma nenhuma, mas ainda assim me ajudou muito. E pós-jejum também. Hoje eu me sinto muito mais consciente emocionalmente das coisas. Eu sinto que eu consigo ter um domínio próprio e um controle emocional maior por causa disso. Então, se você está enfrentando desafios do tipo de controlar seja a tristeza, seja a raiva, ansiedade, o jejum ele também te ajuda com isso. Então, esses foram só algumas coisas que eu falei, que eu percebi de positivo em jejuar e também de negativo, que eu tenho que deixar claro aqui. Mas, como eu falei, o principal deles é o teu crescimento espiritual que você tem, que esse sim é absurdo. Então, se você está querendo crescer com Deus, se desenvolver, até a se tornar um discípulo de Jesus melhor, não tem outra. Jejue, por favor. De novo, vá com calma. Mas assim, você vai ver que conforme você vai ganhando esse hábito, você vai ganhando confiança de jejuar mais vezes, mais dias, mais horas. E aí tu vai evoluir e, cara, isso é incrível. Isso é impagável. Realmente é uma arma que Deus deu pra gente que a gente precisa utilizar. Se você gostou desse vídeo, eu te incentivo a deixar o seu like, a se inscrever, porque me anima muito, de verdade. E deixa um comentário se você já jejuou, a experiência que você teve também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!